Então, agora, né, dentro desse componente de orientação de estudos dos anos finais de ensino médio, vou trazer aqui para vocês as principais novidades, porque temos uma nova roupagem para orientação de estudos ao longo desse ano de 2025. Então, aqui nós temos a trilha formativa também, parecida com a nossa de língua portuguesa, e os nossos objetivos: orientar sobre o conteúdo e a estrutura das aulas de orientação de estudos, compreender a quem são destinadas as aulas do componente e conhecer os principais materiais pedagógicos para 2025, escopo, sequência, material digital e material impresso. Isso tudo agora não mais de língua portuguesa, ok? Agora específico do componente de orientação de estudos. Então vamos lá. A orientação de estudos, ela vem para apoiar a recomposição das aprendizagens. A gente pode chamar de recomposição, dentro dela nós temos a recuperação e talvez até a aceleração de aprendizagem. Também nós podemos utilizá-la, né? Então, na orientação de estudos, o que, que as frentes têm em comum? Né? Recompõem defasagem do ano série ou superior, focadas em matemática e língua portuguesa, mas aqui nós vamos tratar apenas de língua portuguesa, alinhadas ao SAEB e SARESP, com foco nas aprendizagens essenciais, e os projetos se complementam e não se sobrepõem. É que aqui também, mais para frente, a gente vai ver que o trabalho de recomposição ele vai ter o apoio da orientação de estudos, do aluno monitor e do professor tutor. Mas desses dois a gente não vai tratar neste momento. Então, vou apresentar para vocês a matriz aqui do componente. Deixa eu me diminuir aqui e me colocar mais aqui ao cantinho. Então, a matriz, nós temos uma para a escola de tempo parcial. Então, se você é professor de escola parcial, você vai se atentar a essa matriz. No nono ano e na terceira série, aqui está NM, né, que é o novo ensino médio, ok? Não é apenas ensino médio. Então, aqui nós temos duas aulas de língua portuguesa no nono ano e duas de matemática. Então, vejam, na atribuição de aulas, para o nono ano A, por exemplo, foram atribuídas duas aulas de língua portuguesa para o professor de língua portuguesa e duas de matemática para o professor de matemática. Quer dizer, não aulas de língua portuguesa, aula de orientação de estudos em língua portuguesa e aula de orientação de estudos em matemática. Sexto, sétimo, oitavo, não tem mais na escola parcial. E também nem a primeira e nem a segunda série do novo ensino médio. Okay? Já nas escolas do programa Ensino Integral, nós temos a orientação de estudos em todas as séries, do sexto ano à terceira série do ensino médio. Só que do sexto ao oitavo ano é apenas uma aula de orientação de língua portuguesa e uma de orientação de matemática, tá? E o mesmo serve tanto para o PEI de 7 quanto para o PEI de 9 horas. E a primeira e a segunda série também uma de cada, ok? Já os nonos e a terceira série do ensino médio, ela segue como na escola parcial, com duas aulas de orientação de língua portuguesa e duas de orientação de matemática. Já no PEI de 9 horas tem uma pequena diferença, que lá na terceira série do ensino médio são três aulas de orientação de estudos de língua portuguesa, né, e três de orientação de estudos de matemática, ok? A matriz é essa. Então, para o professor que já entrou lá no repositório, viu lá que está escrito assim, sexto ano, orientação de estudos, sexto ano, PEI. É porque não tem para os anos, para parcial, ok? Seguindo aqui. O scope sequência. Nós temos o scope sequência um pouco diferente, né, para orientação de estudos, porque foram selecionadas três habilidades, sendo duas estruturantes de anos e séries anteriores e uma do ano série em curso, todas fundamentais para o avanço nas aprendizagens do ano série em curso. As habilidades foram selecionadas a partir de uma leitura do escopo sequência da SEDUC, da matriz do SARESP, que se encontra no documento sumário. Okay? Outro documento também que eu deixei disponível para vocês e depois eu vou falar deles, onde vocês encontram isso. O Sumário Executivo SARESP 2023 e das matrizes de referência de língua portuguesa e de matemática do SAEB. O escopo com as habilidades estão disponíveis no link a seguir. O escopo habilidades e escritores de orientações de estudo. Para quem já baixou o material, nas anotações tem esse link, ok? Mas o escopo sequência é isso. Ele foi tirado do SARESP ou então também do SAEB, ok? Para
o trabalho da orientação de estudos. Então, aqui, pode ver, aqui no exemplo da tela nós temos sexto ano, né, as habilidades da BNCC, as questões, né, que foram tiradas do Saresp, os descritores, né, e depois ali do lado o ano série desse escopo que foi tirado. Então, por exemplo, é sexto ano, foi tirado também do quinto ano, tá? E também do ano da série em curso. Então, da anterior e da série em curso. E o bimestre do escopo em que ele foi trabalhado essa habilidade com esse descritor, e em qual aula do material digital lá de 2024 que ela foi trabalhada. Parecido isso daqui com aquele outro documento que a gente trabalhou para preparar os estudantes para o Saresp, né, no finalzinho do ano passado, ok? Vamos lá agora para as especificidades. PEI. Na escola PEI, vão trabalhar o material digital, ok? Vai trabalhar material digital. Quem? O sexto, sétimo e oitavo, e a primeira e a segunda série. Então, para cada bimestre, o professor de orientação de estudos de língua portuguesa terá 2 aulas para explorar com os estudantes uma metodologia de estudo, ou uma técnica de estudo, utilizando um ou mais conteúdo, exercitando na prática o que está aprendendo. A cada bimestre, os estudantes aprenderão uma técnica de estudos, sendo esta aplicável em conteúdos de língua portuguesa. Mas um ponto de atenção aqui é que ele vai aprender uma técnica em língua portuguesa e uma técnica em matemática, lá com o professor de matemática também, tá? Então, deixa eu... só um minutinho. Tá. Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Deixa eu só fazer uma pequena correção aqui rapidamente, para não ter que voltar tudo, ficar tudo numa única tela. Então vamos lá. Ó. Aqui eu tenho o exemplo do material digital do sétimo ano de orientação de estudos, do PEI, porque não tem no parcial, de língua portuguesa, que chama Desenhando o que Sei, Aprendizagem Visível, parte 1. Quais são os conteúdos dessa aula? São método de estudos, esquemas mentais, estratégias para produzir esquemas visuais para o estudo de língua portuguesa. E quais são os objetivos? Compreender a importância dos esquemas visuais no processo de aprendizagem e criar diferentes tipos de esquemas visuais, mapas mentais, diagramas, quadros sinópticos e aplicar os esquemas visuais em conteúdos de língua portuguesa. Então, o aluno, o professor vai fazer o seguinte, é de acordo com como está agora aqui nessa tabelinha verde que eu estou apresentando para vocês. Como que vai funcionar? Como que isso pode ser organizado? Na semana 1, os estudantes vão fazer uma avaliação diagnóstica que vai estar disponível lá na sala do futuro no CMSP, tá? Isso na semana 1 de aula, com orientação de estudos. Na semana 2, o professor vai iniciar o trabalho, né, tanto de português quanto de matemática na semana 2, na a única aula que ele tem, que é sexto, sétimo, oitavo, primeira e segunda série é uma aula. Então ele vai trabalhar essas técnicas de estudos, esses métodos de estudos que estão nesse material digital. Então ele vai trabalhar na aula da semana 1 e também na aula da semana 1 é a avaliação diagnóstica. Na semana 2, ele inicia a aula com esse material digital. Na semana 3, ele dá continuidade a essa aula do material digital. E na semana 4, ele vai começar a trabalhar o nivelamento com as habilidades estruturantes que a gente já falou, que estão no escopo sequência, né? E dando ênfase para aquelas da avaliação diagnóstica que os alunos vão fazer, porque ela também vai ser composta por eles, tá? Tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Mas esse trabalho de nivelamento ele é feito pelo professor com os materiais do professor, não tem material digital específico para isso. Aí o professor vai elaborar, o professor vai pensar nos agrupamentos desses estudantes dentro da sala de aula, de que forma que ele vai fazer, tá bom? De acordo com os níveis, e tudo isso tem mais explicações dentro do documento orientador de orientação de estudos, que eu também vou disponibilizar o link aqui para vocês, ok? Então, aqui, ó, dando sequência. Aí, na escola parcial, agora entrou a parcial e PEI, nós teremos o material impresso, tá? Não vão trabalhar o material digital, vai ser o material impresso. Quem? O nono e a terceira série do ensino médio, ok? Porque tem essa questão da carga horária na matriz curricular, né? Ter sido é, atribuída 2 aulas para língua portuguesa em orientação de estudos, 2 de matemática. Teremos um material próprio para essas aulas, que é o São Paulo em Ação, que é a matriz com uma matriz focada no SAEB. Lembra lá que eu falei que Saresp e SAEB? Agora aqui está entrando o SAEB. Por quê? Porque é ano dos alunos fazerem a prova do SAEB.
né, em 2025. A última foi em 2023, agora esse ano tem novamente. Metodologia focada em exercícios, que cobre conteúdos de todo o ciclo. Então, do nono, cai esses exercícios, né, focado nos conteúdos do sexto, sétimo, oitavo e nono, e da terceira série, da primeira, segunda e terceira série. E nós teremos algumas avaliações que serão simulados do SAEB ao longo do ano. Nós teremos 2 impressos e 3 digitais. O material, para vocês conhecerem um pouquinho desse material impresso, né? Ele é feito pela coleção Acerta Brasil, da editora Ática, Saber, adaptada para cobrir conteúdos de todo o ciclo. Então, é a coleção Acerta Brasil, que também é utilizado em outros estados, mas aqui em São Paulo, o nome foi dado São Paulo em Ação. Esse material, a carinha dele é mais ou menos essa, tá? Vocês já devem estar recebendo ele aí na escola. Vocês vão receber para o professor, o material do professor, e também para o aluno, tá? Aí tem a introdução do tema, ele vai começar falando do tema, prepara os estudantes para as próximas etapas, depois ele treina o desenvolvimento das habilidades, resolve atividades com mais autonomia com questões do formato SAEB, e no final, resolver uma atividade que articula todo o conteúdo e habilidades trabalhadas na missão. Ele tem uma roupagem, uma cara meio de jogo, sabe? Vocês vão perceber quando vocês receberem. A organização desse material, ele é adaptado para cobrir conteúdos de todos os anos do ensino fundamental, como eu já disse, é alinhado ao público jovem, com inspiração em missões e desafios presentes em jogos. A abordagem das habilidades da matriz de referência do SAEB nas missões tem como pano de fundo os eixos de conhecimento de língua portuguesa e matemática. Cada missão é dividida em etapas e apresenta um percurso didático com começo, meio e fim. E a complexidade das atividades também segue as etapas. Começa nas mais simples até chegar nas mais complexas. Então vamos sistematizar, né? Material a ser desenvolvido nas aulas de OE, como que é? Material digital para quem? Sexto, sétimo e oitavo, e primeira e segunda séries, ok? Então, na primeira semana, trabalha-se a avaliação diagnóstica, na segunda e na terceira, trabalha esse material digital com uma metodologia de ensino, né, ou técnicas de estudos, metodologias de estudos, na verdade, desculpa, e nas seguintes o professor começa a desenvolver o nivelamento. Já no nono e na terceira série, tanto das escolas PEI quanto das escolas parciais, teremos o material impresso, que é o São Paulo em Ação, voltados para o SAEB, a ser desenvolvido em todas as aulas, ok? Sem o material digital. Então aqui eu finalizo com vocês. Antes tem o repositório dos materiais de orientação de estudo. Tem o link para o escopo sequência de orientação de estudos, para os materiais digitais de orientação de estudos e o documento orientador de orientação de estudos, que é importantíssimo, professor, que tem aula de orientação de estudos, que se aproprie dele, porque ele traz alguns detalhes que talvez aqui não dá para destrinchar. Professores de orientação de estudos de língua portuguesa, PEI do sexto, sétimo, oitavo dos anos finais e primeira e segunda séries do ensino médio. Entre no repositório e localize as aulas do material digital de OE, dos anos séries que você vai lecionar, das suas turmas desse ano. Faça o download e aproprie-se do material. Atente-se em observar se já conhece o método de estudo apresentado. Caso não conheça, faça o exercício de se aprofundar e escolher um conteúdo para desenvolver por meio deste método, ou seja, inicie o seu planejamento. Vai lá no material digital, observa qual é o método de estudo que ele está ensinando lá. Se você já conhece, lê ele lá com atenção. Se não, é o momento de conhecer e pensar ali, se eu for trabalhar no nivelamento tal conteúdo de língua portuguesa, como que esse método de ensino pode favorecer esse estudo, essa aprendizagem, ok? E para os professores de orientação de estudos de língua portuguesa do PEI do nono, dos anos finais e terceira série do ensino médio, verifique se na sua unidade escolar já chegaram os materiais impressos do São Paulo em Ação. Caso tenham recebido, aproveite o momento para manuseá-lo, verificar cada etapa, como ele está conectado com a matriz do SAEB. É um bom momento para iniciar o seu planejamento. Se esse material está aí, e eu já vi algumas escolas aqui de Suzano, acho que uma grande maioria delas que já receberam, pega esse material, já começa a manusear, começa a olhar como ele funciona, suas seções, suas divisões, essa ideia dele ser próximo a um jogo, tá? E